Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama Galileu Galilei. É uma história sobre bússolas, telescópios, luas de Galileu, heliocentrismo e geocentrismo, e uma mudança de paradigma. Primeiro, a gente faz algumas respirações profundas e logo depois eu vou te contar a história 2 vezes. A mesma história, sem muita história, mas rica de detalhes agradáveis e interessantes. Mas não precisa prestar atenção para chegar no fim da história. A história está aqui para te ajudar a dormir. Então, se você dormir sem escutar o fim da história, não tem problema. E se você quiser escutar o fim, também não tem problema. Escute a história de novo, na próxima vez que você quiser uma história para te ninar. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração, que deve ser calma e profunda. Relaxe suas pernas. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Deixe a cama sustentar seu peso. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Sinta a textura da sua coberta, a umidade do ar. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca, sem pressa.
Agora eu vou contar uma história para te ninar. Galileu Galilei. Eu quero te contar de um outro polimata hoje. Outro grande gênio, nascido na Toscana. Quase um século depois de Leonardo. Em 15 de fevereiro de 1564, Galileu nasceu na cidade de Pisa, na República de Florença, que dominava aquela região, a Toscana. O rio Arno, que passa por Florença, também passa por Pisa, antes de desaguar no mar Tirreno. Para Galileu, as densidades dos meios foi de interesse peculiar. Fazia experimentos com penas e esferas de ferro. Reza a lenda que do topo da Torre de Pisa, lançando objetos, testando o seu momento e movimento, fazendo boiar e afundar em água corpos volumosos de massas diferentes. Galileu também desenvolveu bússolas marítimas, instrumentos para topografia. Foi um dos pais, se assim se pode dizer, do método científico. Uma longa escada no edifício do conhecimento. Outro dia eu te conto mais sobre isso. Um antepassado notório de Galileu Galilei se chamava Galileu Bonaiuti. Os sobrenomes eram opcionais na época, por assim dizer. O antepassado, Galileu da Boa Ajuda, uma tradução livre, tinha sido físico, professor e político na Florença do século XV. Então, o nome de família, Galilei, é um plural do nome desse antepassado. O Galileu que conhecemos, sendo o filho mais velho, foi batizado com o nome do sobrenome da família. Era costume naquela época, naquele lugar, naquela cultura. Por isso, Galileu, o do século XVII, se apresentava como apenas
Galileu, dispensando o uso do sobrenome. Ele foi o primeiro a ver, realmente enxergar, luas perto de Júpiter. No início do ano 1610, ele identificou que aqueles pontos brilhantes no telescópio acompanhavam o movimento de Júpiter de perto, perto demais para serem outros planetas, movendo-se demais para serem estrelas. O telescópio era uma invenção nova. A primeira patente é de 1608. Só 2 anos antes, e registrada nos Países Baixos. E logo Galileu foi inovando, aperfeiçoando aquele novo instrumento, publicando seus estudos iniciais num tratado breve chamado Sidereus Nuncius. E assim, alterando o relacionamento da humanidade com as ciências dos astros. O telescópio comprovou que havia mais coisas a serem descobertas do que aquelas que são aparentes a olho nu. Que existem coisas para serem descobertas além dos nossos conceitos antigos. As 4 luas de Galileu, luas de Júpiter. Hoje sabemos que Júpiter tem dezenas de luas, dúzias e dúzias. Mas essas 4 descobertas por Galileu são as maiores, as mais brilhantes. Júpiter é um planeta tão grande, massivo. Ele coleciona luas por causa do poço gravitacional do planeta. Massa atraindo massa, por assim dizer. O maior planeta no sistema solar foi nomeado Júpiter, porque esse é o nome do líder do panteão romano nas épocas de politeísmo. Júpiter é um outro nome para a figura do Deus, Pai, guerreiro, rei. O nome romano de Zeus, o grande Deus do Olimpo, dos gregos. Esse arquétipo que quase se repete
em diferentes culturas, em diferentes tempos. As luas de Júpiter, descobertas por Galileu, foram batizadas com nomes de amantes de Zeus. Io, Europa, Ganymede e Calisto. Uma sugestão de Kepler, implementada por Simão Marius. Como as luas circulam o planeta Júpiter, isso significaria que algum outro lugar pode ser o centro de outras ações. Até aquela época, disse que a Terra era o centro absoluto do universo. Nosso pequeno planeta azul, que o Sol girava todos os dias ao redor do planeta, ao invés de ser o Sol que arrasta uma coleção de planetas ao seu redor. De fato, os planetas são satélites do Sol, presos na sua gravidade. E as luas de Galileu são satélites de Júpiter, presas naquela outra gravidade. Isso desafiava a ideia de que a Terra era o centro. Desafiava a ideia de que a Terra era o centro do universo. Demonstra que o geocentrismo devia ser superado. A tese do heliocentrismo, supondo que o Sol e não a Terra fosse o centro do universo, ganhava força, com base em escritos de antigos e de observações de contemporâneos. A teoria de movimento planetário que Nicolau Copérnicos apresentou em seu livro Da Revolução de Esferas Celestes, que também não era totalmente, completamente certa, mas era uma oposição à ideia católica, dogmática, geocêntrica, que determinava a Terra como centro do universo. Talvez porque a palavra católico significa universal, mas provavelmente porque é difícil admitir mudanças de ideias fundamentais, ideias caras às fundações do universo, a imutabilidade do firmamento celeste. Mas por toda a resistência, a praxis se impõe. Enfim, a Terra gira, parafraseando Galileu.
Galileu Galilei. Eu quero te contar sobre um outro polimata hoje, outro grande gênio, nascido na Toscana, quase um século depois de Leonardo. Em 15 de fevereiro de 1564, Galileu nasceu na cidade de Pisa, na República de Florença, que dominava aquela região, a Toscana. O rio Arno, que passa por Florença, também passa um pouco depois por Pisa, antes de desaguar no Mar Tirreno. As densidades dos meios foi de interesse peculiar para Galileu. Ele fazia experimentos com penas e esferas de ferro. Reza a lenda, jogando objetos do topo da Torre de Pisa, testando hipóteses de momento e movimento, fazendo boiar e afundar em água corpos volumosos de massas diferentes. Galileu também desenvolveu bússolas marítimas, instrumentos para topografia. Foi um dos pais, se assim se pode dizer, do método científico. Uma longa escada no edifício do conhecimento. Outro dia eu te conto mais sobre isso. Um antepassado notório de Galileu Galilei se chamava Galileu Buonaiuti. Os sobrenomes eram opcionais na época, por assim dizer. O antepassado, Galileu da Boa Ajuda, uma tradução livre, tinha sido físico, professor e político na Florença do século XV. Então, o nome de família, Galilei, é um plural do nome desse antepassado. O Galileu que conhecemos, sendo o filho mais velho, foi batizado com o nome do sobrenome da família. Era costume naquela época, naquele lugar, naquela cultura. Por isso, Galileu, o do século XVII, se apresentava como apenas Galileu, dispensando o uso do sobrenome. Ele foi
o primeiro a ver, realmente enxergar luas perto de Júpiter. No início do ano 1610, ele identificou que aqueles pontos brilhantes no telescópio acompanhavam o movimento de Júpiter de perto, perto demais para serem outros planetas, movendo-se demais para serem estrelas. O telescópio era uma invenção nova. A primeira patente é de 1608. Só 2 anos antes, e registrada nos Países Baixos. E logo Galileu foi inovando, aperfeiçoando aquele novo instrumento, publicando seus estudos iniciais num tratado breve chamado Sidereus Nuncius. E assim, alterando o relacionamento da humanidade com as ciências dos astros, o telescópio comprovou que havia mais coisas a serem descobertas do que aquelas que são aparentes a olho nu. Que existem coisas para serem descobertas além dos nossos conceitos antigos. As 4 luas de Galileu, luas de Júpiter. Hoje sabemos que Júpiter tem dezenas de luas, dúzias e dúzias. Mas essas 4 descobertas por Galileu são as maiores, as mais brilhantes. Júpiter é um planeta tão grande, massivo. Ele coleciona luas por causa do poço gravitacional do planeta. Massa atraindo massa, por assim dizer. O maior planeta no sistema solar foi nomeado Júpiter, porque esse é o nome do líder do panteão romano nas épocas de politeísmo. Júpiter é um outro nome para a figura do Deus, Pai, Guerreiro, Rei. O nome romano de Zeus, o grande Deus do Olimpo, dos gregos. Esse arquétipo que quase se repete em diferentes culturas, em diferentes tempos. As luas de Júpiter
descobertas por Galileu foram batizadas com nomes de amantes de Zeus: Io, Europa, Ganymede e Calisto. Uma sugestão de Kepler implementada por Simão Marius. Como as luas circulam o planeta Júpiter, isso significaria que algum outro lugar pode ser o centro de outras ações. Até aquela época, disse que a Terra era o centro absoluto do universo, nosso pequeno planeta azul, que o Sol girava todos os dias ao redor do planeta, ao invés de ser o Sol que arrasta uma coleção de planetas ao seu redor. De fato, os planetas são satélites do Sol, presos na sua gravidade, e as luas de Galileu são satélites de Júpiter, presas naquela outra gravidade. Isso desafiava a ideia de que a Terra era o centro. Desafiava a ideia de que a Terra era o centro do universo. Demonstra que o geocentrismo devia ser superado. A tese do heliocentrismo, supondo que o Sol e não a Terra fosse o centro do universo, ganhava força. Com base em escritos de antigos e de observações de contemporâneos. A teoria de movimento planetário que Nicolau Copérnicos apresentou em seu livro Da Revolução de Esferas Celestes, que também não era completamente certa, mas era uma oposição à ideia católica, dogmática, geocêntrica, que determinava a Terra como centro do universo. Talvez porque a palavra católico significa universal, mas provavelmente porque é difícil admitir mudanças de ideias fundamentais, ideias caras às fundações do universo, a imutabilidade do firmamento celeste. Mas por toda a resistência, a praxis se impõe. Enfim, a Terra gira, parafraseando Galileu. Durma bem.